Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Queremos nesse momento, mais uma vez, compartilhar uma mensagem, um ensino da Palavra de Deus com todos os irmãos. Mas queremos já fazer menção do nosso agradecimento a todos os irmãos inscritos, pois hoje, nesse vídeo, estamos comemorando 200 irmãos inscritos. A nossa meta era chegar até dezembro e alcançar esse número. Mas com a ajuda de cada um de vocês, amigos, irmãos, nós conseguimos chegar antes do tempo a qual nós tínhamos proposto. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e convido já os demais irmãos e irmãs que estão pela primeira vez assistindo nossos vídeos, entrando no nosso canal, pedindo que você que não está inscrito se inscreva e convide novos irmãos, amigos, parentes para se inscrever, porque com certeza Deus vai ter uma palavra revelada ao coração dos ouvintes. E hoje, neste vídeo, nós queremos trazer um ensino que é bastante confuso para muitas pessoas. Alguns irmãos já me perguntaram várias vezes sobre esse assunto, até pediram para fazer vídeo. Perguntavam também sobre isso nas escolas de teologia que nós ministramos, os cursos de teologia, relativo a este assunto que traz uma preocupação muito grave ou muito acentuada ao coração dos irmãos, que é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso traz uma preocupação, porque nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Jesus falou que não há perdão para esse pecado, nem agora, nem na eternidade, nunca haverá perdão. Então isso traz uma preocupação. E está escrito no livro de Mateus, como Mateus escreveu, no capítulo 12, versículo 24, fala: na verdade eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia. Porém, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas serão réu do tempo ou do eterno juízo de Deus. No evangelho qual escreveu Marcos também está escrito: mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este expulsa demônio pelo Beelzebu, principal demônio. E também no verso 30 de Marcos, os fariseus diziam: ele está cheio ou possesso por espíritos imundos. Estavam falando de Jesus. Beelzebu era no grego o deus das moscas, representava Satanás, representava o diabo. Então, o que os fariseus, o doutor na lei, estava dizendo? Que Jesus estava expulsando o demônio, pela mão do diabo, ele estava possesso por demônios. É isso que eles estavam acusando o Senhor Jesus, que o que ele estava fazendo era ser conduzido pelos próprios demônios. Jesus estava cheio de demônios, é isso que ele estava acusando. Mas eu tive fazendo algumas pesquisas na internet, em muitos pastores que ensinam sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu fiquei um pouco espantado, irmãos, confesso, pois ouvir algumas coisas que não tem nada a ver. Um antigo escritor, um pastor já falecido, que tem vários livros vendidos por todo o país, por todo o mundo, chega a dizer que na nossa geração nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque isso aconteceria se Jesus estivesse presente. Isso não é uma verdade bíblica, pois a blasfêmia não é contra Jesus, mas contra o Espírito Santo. E uma coisa que nós temos que aprender: o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é blasfemar contra o Espírito Santo se você fala mal do pastor, fala mal da igreja, denominação, se você fala alguma palavra torta, se você cometeu algum pecado, adultério, se você não deixar de dar o dízimo. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, isso são pecados. Se você pensar mal de alguém da igreja, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, essas coisas não são blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns pastores dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa resistir à obra de Deus. Digamos, você conhece alguém que não é crente, você vai lá e convida eles para aceitar Jesus. Você prega o evangelho para eles e a pessoa não está interessada.
A pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer aceitar. Alguns pastores ensinam que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, resistir ao reino de Deus. Isso não é uma verdade bíblica. Isso não é blasfêmia, na verdade isso é uma ignorância espiritual. Isso é apostasia, ou isso é, na verdade, uma incredulidade. A pessoa não ainda encontrou Jesus. A pessoa ainda não recebeu a palavra. Isso não é blasfêmia. Então nós temos que aprender o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, então? É algo bem simples, porque a Bíblia ensina. É atribuir ao diabo aquilo que está sendo feito pelo Espírito de Deus. É isso que os fariseus estavam fazendo. Jesus estava expulsando demônio, a Bíblia mostra. Nesse texto que nós lemos, se você ler todo o contexto, você vai ver. Jesus se encontrou com uma pessoa que estava possuída por demônios. Jesus expulsou os demônios daquela pessoa, a pessoa ficou livre, curada de todo o mal. E por causa de ciúmes dos fariseus, dos doutores da lei, eles começaram a atribuir ao diabo, eles começaram a atribuir aos demônios aquilo que era o Espírito Santo que estava fazendo através do Senhor Jesus. E isso sim é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você atribuir ao diabo, chamar a obra do Espírito Santo de algo demoníaco, satânica, enquanto é o Espírito de Deus que está agindo. É o Espírito Santo que está operando. Mas você não faz isso, irmão, se não tiver certeza do que está falando. Se alguém está na igreja pregando e você acha que não está certo, se alguém está na igreja profetizando e você acha que é errado, se alguém está na igreja dando liberdade ao Espírito Santo de uma forma que o agir do Espírito venha de uma forma pentecostal, talvez em língua estranha, talvez a pessoa esteja sentindo a graça, deixando o Espírito fluir, você acha que isso não era necessário e você fica pensando que isso é meninice, isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E para blasfemar contra o Espírito Santo, você tem que estar consciente do que está pensando. Tem que ser um cristão que entende isso. E por razões e motivos que você não está dominando, e você começa a pensar assim, desta maneira, ou acusar desta forma, ou atribuir aquela obra do Espírito à ação do demônio. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, se você pensa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Muitas pessoas pensam isso. Ficam lutando, eu não vou para o céu, talvez eu não vou entrar na eternidade, eu estou na igreja há muitos anos, vou continuar na igreja, e não vou para o céu porque pode ser que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, irmão, a pessoa já está com o coração endurecido, sua mente já está cauterizada, ela já não está mais na direção de Deus, ela não está mais sendo sensível ao Espírito. Essa pessoa não se preocupa com o reino de Deus, não tem nenhum tipo de arrependimento. Se você está preocupado porque você pensou, porque você talvez falou alguma coisa, com certeza você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te leva a ter este cuidado. É o Espírito Santo que está na tua vida, que te leva a ter esta preocupação de não cometer esta falha, esse erro. Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa campanha evangelística, e veio uma senhora visitar-nos de outro ministério. Em outros cultos, aquela senhora falava em língua estranha, batia palma, parecia que estava se alegrando o Espírito. Mas naquele evento, naquela campanha, nós estávamos orando no momento final do culto. Aquela senhora começou a ter uma manifestação estranha. E eu fiquei preocupado porque eu não sabia se era uma ação do demônio ou era o Espírito Santo que estava na vida dela. E eu não queria cometer nenhum pecado contra o amado Espírito. Então eu comecei a orar pedindo: Deus, me dá a direção, esse espírito que está nessa mulher, é teu ou é do diabo? E Deus usou uma senhora que estava do meu lado dizendo: o que está agindo nela é um espírito que não é de Deus. Então, com essa certeza que não era o Espírito Santo, em nome de Jesus nós expulsamos. E aquela mulher foi livre, foi liberta do espírito que estava nela, o espírito de engano. Mas a minha preocupação era não agir contra a ação do Espírito Santo do Senhor. Enquanto eu não tive certeza de uma revelação de Deus, eu não tomei nenhuma atitude espiritual. E por isso, se você está preocupado, se você está pensando, se houve alguma transgressão da tua palavra, do teu pensamento, da tua atitude, trazendo assim uma preocupação que você blasfemou contra o Espírito Santo, eu quero estar aqui como voz de Deus. Eu quero emprestar minha boca para Deus para te dizer:
Descansa em Deus, meu irmão, minha irmã. Com certeza você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você simplesmente cometeu uma falha, um erro, um pensamento, um achismo. Você teve alguma dificuldade de entender alguma ação e fez algum comentário. Nós somos livres para fazer isso. Mas não te preocupa. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. E eu quero te convidar ainda, se você tiver alguma dúvida relativa ao que nós ensinamos da blasfêmia contra o Espírito Santo, se você não conseguiu entender, compreender ainda sobre esta ação do Espírito, se você ainda tem alguma dúvida, traga o seu comentário. Mande uma mensagem no comentário que nós estaremos falando, estaremos discorrendo sobre a Escritura Sagrada para que você entenda melhor. Que você tenha a paz de Deus. Descanse no Senhor. O Espírito do Senhor está na sua vida. Eu quero orar ainda pedindo a graça de Deus. Senhor Deus e Pai, que teu Espírito Santo, o amado Consolador, venha sobre a vida deste irmão e desta irmã, para que eles tenham certeza que a glória do Senhor, a graça do Senhor e a presença do Paracleto permanece na vida deles e coberto pelo sangue. Eles estão, sendo assim, fazendo parte do povo que vai subir para a eternidade no Reino de Deus. Deus abençoe a todos e que a paz esteja com todos vós.